Vamos falar sobre entomologia, tá? Entomologia, vocês já devem ter ouvido, se não vão conhecer agora, se refere ao estudo dos insetos, tá? A própria palavra entomologia se refere a isso, tá? Entomo, em grego, significa insetos e logos, estudo. Então, entomologia, uma palavra de origem grega que significa estudo dos insetos. Bom, e ainda uma questão a se falar do grupo dos insetos é a sua grande riqueza, tá? Então, ainda a gente pode falar que, assim, em relação ao número de espécies, de representantes, esse é o maior grupo dentro da ordem, tá? Dos seres vivos. E continuando, falando sobre agora a importância deles, como a gente sabe, os insetos estão presentes em diversos ecossistemas e eles são muito importantes para algumas funções, né? Como a polinização. Eles também podem ser utilizados na questão de controle de pragas, né? Utilizando predadores e parasitoides. Eles também podem servir de alimento. Hoje em dia há estudos, pesquisas em relação à proteína de insetos, né? Que é feito uma ração, uma farinha, e pode ser adicionado no alimento ou na alimentação de animais. Tem a importância dos insetos pragas, né? Nessa questão na agricultura, né? Na perda de plantações e tal. Até mesmo a importância ecológica, a importância também para os estudos. E além disso, os insetos também produzem produtos que nós utilizamos, né? Um exemplo muito conhecido é o mel. Bom, então agora eu vou falar sobre alguns pontos a respeito do sucesso adaptativo do grupo, tá? Dos insetos, da classe Insecta, que proporcionou a gente encontrar eles, né, em diversos ambientes e até hoje. Uma questão que contribuiu então para o sucesso adaptativo, uma característica, é a possuírem o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele é uma estrutura de sustentação externa, tá? De revestimento, protege contra a perda de água para o ambiente. Ela é constituída de uma cutícula, né, espessa e rígida, que também não é só presente nos insetos, outros grupos possuem, mas nos insetos em sustentação, proteção. Outra característica que foi importante é o seu tamanho reduzido, né? Que possibilitou que esse grupo se distribuísse em diversos ambientes e estruturas, né? Por exemplo, uma árvore pode ter insetos ali vivendo na copa, no interior, em buracos, né? Ou mesmo na casca da árvore, tá? Também possuírem asa, tá? Porque esse é um outro fator contribuiu, porque assim eles podem se locomover a longas distâncias, ou como muitos utilizam o vento para contribuir nessa locomoção. Então a asa também é um fator que contribuiu para o sucesso desse grupo, tá? Também tem, referente ao ciclo biológico dele, a questão da holometabolia, tá? Então, essa fase, ovo, larva, pupa, né, casulo e emergir o adulto, proporcionou condições favoráveis a esse sucesso adaptativo, pois, por exemplo, as larvas, elas podem se alimentar de folhas da parte, né, vegetativa da planta, e aí depois o adulto se utilizar do néctar das flores, e isso faz com que então os adultos e as fases imaturas, as larvas, tenham alimentos e sejam encontrados em estruturas diferentes. Então aumenta a chance de sobrevivência e não tem uma competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então isso também contribuiu. O que contribuiu e foi bom para esse sucesso
é a questão da taxa reprodutiva, tá? Que além de ser acelerada, é uma grande quantidade de indivíduos que são colocados no ambiente, tá? Então eles têm um período curto de crescimento e tem uma alta taxa, tá, reprodutiva. Então, os representantes dessa classe insecta, os insetos, eles são tagmentados, tá? Eles sofrem um processo chamado tagmose, que seria que o plano corporal deles é dividido, tá, em 3 tagmas, que seriam a região da cabeça, o tórax e o abdômen. Então, falando um pouco sobre a morfologia externa, a região da cabeça, tá? Os insetos, eles possuem e apresentam 3 padrões básicos, tá? Em relação ao posicionamento das peças bucais, que a gente pode falar assim de uma maneira simplificada, que é a questão do aparelho bucal na posição de hipognato, tá? Prognato e opistognato. Ainda na cabeça, a gente encontra as estruturas, né, que são os olhos e os ocelos. A gente tem que salientar que os olhos são compostos, tá? E os ocelos são estruturas ali únicas. Bom, ainda a gente encontra as antenas na região da cabeça, tá? As antenas, elas possuem várias formas, tá? Formato considerado que a gente classifica como cetácea, filiforme, moniliforme, clavada, tá? Captada. Então são vários tipos de antenas que a gente encontra dentro desse grupo dos insetos. Bom, ainda falando sobre a morfologia, a região do tórax ainda pode ser diferenciada em 3 regiões, tá? Uma porção chamada protórax, tá? O mesotórax e o metatórax. Bom, essa região é muito importante, tá? Porque no tórax estão inseridos os aparatos, tá, para locomoção, onde está inserido a musculatura das pernas e a musculatura das asas, tá bom? Então, como a gente acabou de ver, os insetos apresentam, né, 3 pares de pernas, e essas pernas elas podem ser morfologicamente diferentes em função da sua finalidade, tá? Então, elas podem ser cursoriais, ou também chamadas de ambulatoriais, que é em relação à locomoção, a função dela de locomoção. Ou ainda tem grupos que apresentam pernas do tipo raptorial, tá? Raptorial, que é em questão da captura, né? Captura de presas. Tem pernas modificadas, denominadas como fossorial, para a questão de escavação, movimentação na terra, túneis, né? Saltatório. Ainda tem pernas modificadas para natação, que são chamadas de natatória, tá? E ainda pernas que têm uma função de coletar ou auxiliar na limpeza, tá? Que pode ser então chamadas coletoras e limpadoras. Continuando em relação à região do tórax, a gente pode falar das asas, tá? As asas, elas podem ser do tipo membranosas, pergamináceas, que são um pouquinho mais rígidas em relação às membranosas, e ainda aquelas asas que apresentam rigidez, como os élitros, que a gente pode observar depois mais adiante no grupo dos coleópteros, tá? Os coleópteros são os besouros. E também uma asa chamada hemiélitro,
que ela é, vamos dizer assim, é metade rígida, tá? Como a gente encontra em percevejos, tá? Falando sobre o terceiro segmento, tagma, seria o abdômen. O abdômen, geralmente, os insetos eles apresentam 11 segmentos, ou podem ter menos, tá? E em alguns grupos esse abdômen ele pode sofrer umas modificações, tá? Essa genitália são então os segmentos mais distais do abdômen, finais ali. Bom, ainda continuando sobre a genitália ou a terminália, ela é uma estrutura importante para reprodução, a cópula, e também para a taxonomia, para a identificação dentro, né, das espécies e diferenciação entre o macho e a fêmea. Ela então é uma estrutura muito importante para a taxonomia. Bom, os insetos eles podem apresentar diferentes comportamentos, tá, alimentares, diferentes dietas alimentares, e ainda essas dietas elas podem variar dentro do seu ciclo biológico, tá? Larvas se alimentarem de um tipo e adultos de outro. Eles podem ser herbívoros, né, então de vegetais, hematófagos, né, se alimentarem de sangue, ou de secreções, detritívoros, né, e os carnívoros, né, são predadores. Bom, falaremos agora sobre a coleta e conservação de insetos e também um pouco sobre as coleções, né? A formação de coleções entomológicas ou a caixa entomológica, tá? Como é uma das nossas atividades. Bom, quando for fazer uma coleta, nós temos que ter em mente algumas questões, né? Sobre a quantidade de insetos, né, de espécimes a serem coletados, se eu tenho uma estrutura e materiais adequados para fazer a coleta, né, os espécimes vão ter que finalidade, né, qual que é o objetivo dessa coleta, se eu tenho um local depois para conservação dele, preservação desse material, tá? Por exemplo, poderei adicionar eles a uma coleção entomológica? Bom, coletar, montar e preservar os insetos é uma maneira, né, que a gente tem de estudar eles, né? Então, eles, por exemplo, fez uma coleta, teve um intuito lá de um trabalho científico, inseriu ele numa coleção entomológica em algum museu. Esse material vai ficar lá até aquela estrutura ou aqueles materiais forem preservados. Então, eles poderão ser utilizados para futuros trabalhos, sabe? Como filogenia, né? A taxonomia de famílias, de grupos, a formação de novas, né? Com avanço tecnológico, novos mecanismos e métodos vão surgindo e ainda assim esses materiais podem sofrer modificações, tá? Bom, geralmente as coletas ocorrem com duas finalidades, né? Pesquisas, tá? Ou para a formação de coleções didáticas, como é o nosso caso, tá? Nós formaremos uma confecção de uma caixa entomológica, que o pessoal também chama às vezes de insetário, tá? Que tem um intuito didático, né? De vocês conhecerem as metodologias de coleta, conservação e conhecerem, né? Fazerem um pouco dessa questão da taxonomia, da identificação desses espécimes coletados até onde nós conseguirmos. Bom, os insetos, nós podemos também direcionar, né? Por exemplo, os tipos de métodos que vamos utilizar dependendo do ambiente em que eles se encontram ou de que insetos, que tipo de comportamentos eles apresentam, possuem, que nos interessa. Porque nós podemos encontrar esses insetos em arbustos, em vegetação rasteira, em flores, em frutos em decomposição, mesmo em material
orgânico em decomposição, né, como animais, propriamente no lixo, né, nessa questão de material em decomposição, em córregos, em lagos, né, nessa parte dos insetos aquáticos, depósito de grãos, né, rações, então, estercos também é muito comum. Então nós temos diferentes, né, locais que a gente pode obter ou utilizar para ser atrativos dos insetos. Bom, e os métodos? Tem aqueles métodos de coletas ativas, que a gente pode classificar em dois tipos, tá? Então, coletas ativas e coletas passivas. Coletas ativas seriam, por exemplo, a utilização de redes, aspiradores, o guarda-chuva entomológico, tá? E as coletas passivas seriam as armadilhas, né? A gente instala num local e os insetos ficam presos, são atraídos, né? E ficam presos e a gente faz a coleta depois, tá? A gente não tem uma interferência do coletor, tá? Então, coleta ativa seria nós, né, utilizando equipamentos para fazer a coleta, como eu falei ali, redes, guarda-chuva entomológica, tá? E as passivas seriam essas armadilhas que colocamos no local e são atrativas a esses insetos. Bom, então, eu vou falar agora especificamente de alguns materiais. Nós temos as pinças, tá? Só que a utilização de pinças tem que ter um manuseio correto e delicado, porque os insetos, alguns grupos têm aquele exoesqueleto bem rígido, outros são mais frágeis, tá? Nós temos que pensar sobre a questão como realizar, por exemplo, a morte, né, desse inseto. Então a gente geralmente utiliza álcool ou uma câmara mortífera, tá? Que aí ela vai ter uma substância que geralmente é o éter ou clorofórmio, tá? E também a gente pode utilizar, além de vidros contendo álcool, nós podemos utilizar envelopes, né, que a gente fala, ou mantas. Dependendo de alguns grupos, a gente pode utilizar algumas caixas, né? Vai depender também do ambiente onde a gente vai coletar, se o manuseio desses materiais vai ser fácil, se a gente vai ter uma barraca, se vai ser ar livre, né? Se a gente tem como carregar muitos materiais, então vai depender. E a gente sempre tem que lembrar que quando faz a coleta do espécime ou ali da armadilha, nós temos que ter uma etiqueta com informações sobre o local que foi coletado, sobre a data da coleta, o coletor da coleta, e é muito importante informar, por exemplo, em que local foi coletado o inseto, por exemplo, no tronco de uma árvore. Se a gente puder, por exemplo, saber a espécie da árvore, ou retirar um ramo, um galho, para fazer a identificação, e se possível tiver a flor junto, levar, que seria uma informação importante, foi coletado numa árvore da espécie tal. Ou o tipo de ambiente, foi encontrado no córrego, foi encontrado num brejo, né, ou no fruto de uma espécie tal. São informações que contribuem, né, para aquela questão da distribuição daquele inseto, daquela espécie. Temos os guarda-chuvas entomológicos, né, o guarda-chuva entomológico, que é muito utilizado para a coleta de pequenos insetos em arbustos, tá, em vegetação assim, arbustiva. Temos a utilização de aspirador, só que aspirador tem que ter um certo cuidado, tá? Porque a gente nós fazemos aspiração. Um outro método muito utilizado é a rede entomológica, ou rede de varredura, tá?
é conhecida também como pulsar, que é praticamente um cabo de madeira ou algum outro cabo de outro material, que é preso um aro e nele tem um saco, tá? Um saco que geralmente é de um tecido chamado filó ou organza, e que tem um fundo, né? Ele é ótimo para fazer a captura de insetos que voam, tá? Ou que estão voando. Ótimo para libélulas, borboletas, mariposa, até moscas, abelhas, então. Esses animais que voam. São as redes e peneiras, tá? Para coleta aquática, nessa questão ali, as redes e peneiras. Que é bem como o nome diz, né? A gente faz uma peneiragem ali, busca o material do fundo ou ali numa certa altura do córrego, ali da água, e faz uma peneiragem. Temos também a armadilha luminosa, que ela é usada principalmente para a coleta de insetos noturnos, tá? E tem uma variedade no modelo dessa armadilha luminosa. É geralmente utilizado lâmpadas fluorescentes, tá? Ainda tem armadilhas de intercepção, né? Que são interceptoras do voo, de insetos que voam. Essa armadilha, ela tem um nome que é chamado malaise, tá? Malaise. Ele é como se fosse uma tenda, tá? Ela tem uma formatação ali específica para construção, é feito vamos dizer assim, no topo dela tem uma gaiola ou um pote onde os insetos vão ficar presos, tá? Coletados. Não podemos esquecer também das armadilhas de solos, tá? Que são semelhantes às armadilhas citadas anteriormente, mas aí elas são colocadas no solo, no nível do solo ou um pouco abaixo do solo, tá? Também tem as armadilhas aéreas, que são semelhantes às armadilhas comentadas anteriormente, mas elas estão suspensas, né, penduradas nos galhos das árvores e arbustos, ou num local que elas estão acima do solo para serem percebidas, né, pelos insetos, serem atrativas para os insetos.